Bom dia a todos. Feliz sábado mais uma vez. Eu hoje fui convidado a ter uma responsabilidade que a gente fica, né? A gente fala na frente, mas falar uma coisa. Conversar sobre a palavra de Deus traz uma responsabilidade. Mas fica fácil quando a gente tem a participação de todos. E vocês, eu quero que não seja algo que simplesmente você participe com seus ouvidos, mas que você participe realmente. Esse é o momento da adoração. É o programa Adoração que nós temos aqui no Espaço Novo Tempo. Chamamos de Está Escrito Adoração, porque a nossa adoração é baseada naquilo que está escrito na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem especial e bem específica para nós no Espaço Novo Tempo hoje. Nós sempre temos a preocupação de estarmos criando, realizando programas para alcançar principalmente mais pessoas para que venham conhecer o Espaço Novo Tempo, pessoas fora do Espaço Novo Tempo. E porque nós entendemos que você que está aqui já está com uma motivação, você já sabe o porquê você está aqui. Mas hoje é um dia que eu gostaria de refletir com você o porquê você está aqui. Por que você está no Espaço Novo Tempo? O que é o Espaço Novo Tempo? O que é o Espaço Novo Tempo? A gente fala aqui todo sábado alguma coisa. O Espaço Novo Tempo é lugar de compartilhar esperança. O que mais que a gente fala? É o quê? Uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas para você, o que é o Espaço Novo Tempo? Esses são slogans. Talvez compartilhar a esperança, que lógico que tem um propósito aí embutido, uma missão. Mas para você, o que significa o Espaço Novo Tempo? Por que você está aqui hoje? Acredito que é para ouvir a palavra de Deus, para se motivar, para aprender um pouco mais. Mas como o programa chama Adoração, o convite que eu faço para você hoje é que você esteja aqui para adorar a Deus. Nós criamos na nossa mente, Deus nos deu uma capacidade muito legal que a gente, quando vê... O Lincoln falou que tem saudade de ser criança, e às vezes eu tenho saudade por um motivo. Quando a gente é criança, a gente usa muito mais a imaginação. Uma caixa de papelão vira um avião ultrassônico. Uma bolinha de gude vira um míssil que foi lançado lá no outro campo. E coisas pequenas se transformam em coisas tão grandes na nossa imaginação, e com o tempo a gente vai entrando na rotina, entrando no dia a dia, e a nossa imaginação a gente vai deixando de lado. E às vezes a gente busca cada vez coisas mais concretas. Mas do que são feitos os sonhos? Quando você sonha, você está sonhando com o quê? Com algo que você imagina que será bom para a sua vida, ou será bom para alguém, ou algo que você almeja, porque na sua imaginação é algo que vai ser extraordinário. E como que é a comunidade que você imagina? Nós falamos que o Espaço Novo Tempo é uma comunidade da Igreja Adventista, é um lugar para compartilhar esperança, mas no final das contas, nós estamos reunidos aqui hoje como uma igreja. Nós somos uma igreja e não temos receio de admitir isso. Nós, Espaço Novo Tempo, somos uma igreja adventista do sétimo dia. Se você não sabia, está sabendo, mas nós somos uma igreja. A igreja que se localiza na rua Tiradentes, 826. Por que não está escrito Igreja Adventista do sétimo dia, então? Aí nós temos alguns motivos. Nós queremos nos aproximar da comunidade através da Novo Tempo, que é conhecida. Mas quando você entra aqui, alguém tem dúvida de que está numa igreja hoje? A gente está escondendo alguma coisa de você, que aqui não é uma igreja? Então nós vamos falar aqui como membros de uma igreja, como amigos que estão numa igreja hoje. Talvez você não seja membro, esteja visitando hoje. E que grande oportunidade de você conhecer o Espaço Novo Tempo, uma igreja adventista aqui na nossa cidade. Que bom que você está aqui conosco hoje. Eu espero que a mensagem de hoje sirva para todo mundo. Os que vêm aqui frequentemente, os que estão visitando, ou os que frequentam outra comunidade cristã, outra comunidade adventista aqui na nossa cidade, ou em qualquer lugar. Eu falei sobre imaginar a igreja. Como que é a igreja que você imagina? Como que é a igreja que você acha que Deus imagina? Eu vou convidar você, isso não é imaginar muito, né, mas a falar sobre uma igreja imaginária. Para você pensar como seria essa igreja. Eu vou descrever um pouco dessa igreja e você
Depois me responde como seria essa igreja. Imagine uma igreja com o fogo do poder do Espírito Santo. Como que ia ser uma igreja assim? Seria semelhante à sua igreja? Ou no que ela seria diferente? Na minha mente, eu imagino uma igreja totalmente cheia de poder, do mesmo poder que atuou sobre os discípulos no dia do Pentecostes. O Espírito Santo sendo derramado de uma forma abundante para todos. E as pessoas se reunindo na igreja, vindo de todas as direções. Os membros estão vivos com o Evangelho de Cristo. Os seus serviços religiosos não são um formalismo morto, mas são vivos com o poder do Espírito Santo. À medida que os membros partilham semana após semana aquilo que Jesus está fazendo nas suas vidas, eles se reúnem todos os sábados e a igreja se alegra através do ministério de voluntários. Nesta igreja imaginária, cada membro tem o seu próprio ministério, tem o seu ministério, não dependendo de líderes ou de alguém que organize alguma coisa para que aconteça um ministério. Não há ociosos, porque ser cristão nessa igreja significa estar envolvido num ministério que gera frutos para o Mestre. Amor, alegria, paz e outros do fruto do Espírito são vistos nos membros dessa igreja, já que eles refletem o caráter de Cristo junto à sua comunidade. E a comunidade em volta responde a essa demonstração de verdadeiro amor. Como resultado, a igreja é conhecida como o único lugar na comunidade onde se pode encontrar amor e aceitação. Você gostaria de fazer parte de uma igreja assim? Eu gostaria. Nossa, igreja dos sonhos. Quem que não gostaria de ser uma igreja assim, onde o mundo todo queria vir, porque sabe que aqui tem o amor, mais do que formalismo religioso, mais do que uma ordem de entrada, de saída, de ajoelhar, que momento é isso, mas porque existe o verdadeiro amor. E essa igreja seria muito comum em um momento da história, no primeiro século. Uma igreja assim era a igreja do coração de Deus. Eu aprendi isso com um pastor querido, esse trecho da Bíblia que fala como que é a igreja do coração de Deus, e você já deve ter ouvido várias vezes, lido esse trecho, mas eu vou pedir para você abrir sua Bíblia novamente nesse verso que você já deve ter lido como a igreja do coração de Deus. Atos 2. Abra sua Bíblia. No livro de Atos, no capítulo 2. E a gente vai ler os versos 42 até o verso 47. Diz assim, ó: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. E à medida que alguém tinha necessidade, diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Nessa igreja não havia um pastor. Nessa igreja não havia um líder de departamento. Nessa igreja, todos se reuniam, tinham algo em comum e cada um trabalhava num ministério, orando, ajudando os outros, partilhando aquilo que tinha. E a gente olha assim, essa igreja hoje, imaginando como ela seria, falando da nossa igreja imaginária, seria o melhor lugar do mundo para se estar, porque lá há amor e aceitação. E quando a gente olha como deveria ser a minha igreja, a igreja que eu faço parte, eu perguntei quem gostaria de uma igreja assim. Ninguém se opôs. Eu acho que todos gostariam de estar numa igreja dessa forma. Todos gostariam de conhecer uma igreja dessa forma. Se você não é membro ou frequenta uma igreja e está aqui conosco hoje, quando você vai pensar numa igreja, talvez seja essa igreja ideal que nós esperamos. Mas no dia a dia, às vezes, não é isso que acontece. E a gente tem que voltar às origens da igreja para entender qual que é a igreja do coração de Deus e tentar agir dessa forma. E cada um é a igreja, vocês sabem disso. E quando eu imagino uma igreja como ela deveria ser, deve partir de quem a igreja ser dessa forma? De mim mesmo, de nós.
Porque se eu ficar esperando um líder, um pastor, um presidente da associação da Igreja Adventista, o líder mundial da Igreja Adventista, fazer alguma coisa para que eu fale, essa igreja está fazendo o que é certo, na verdade essa igreja não vai existir. Porque quem vai estar fazendo vai ser uma pessoa fazendo o trabalho que deveria ser individual, um trabalho que deveria ser o meu ministério pessoal. Na igreja, quando existe a comissão de nomeações, como nós vamos ter, existe um ministério que se chama Ministério Pessoal. E por muito tempo, para mim, esse ministério era um ministério que, como eu cresci na igreja, era um ministério que organizava para a gente sair, distribuir folhetos, fazer pesquisa bíblica, dar estudos bíblicos e assim por diante. Mas eu não entendia o nome Ministério Pessoal, porque eu nunca tinha parado para pensar. E quando você é adolescente, você só vê os negócios funcionando, as coisas funcionando, e entende que Ministério Pessoal é aquele que motiva para fazer alguma coisa pelo outro, falar de Jesus para o outro. Mas hoje, olhando o que é Ministério Pessoal, é o convite que Jesus fez para você, o convite que Jesus fez para os discípulos e traz para você hoje, quando ele estava sendo assunto ao céu novamente. Quando ele terminou a missão, a primeira parte da missão aqui da salvação na terra, estava voltando ao céu, que ele falou, ide por todo mundo fazendo discípulos. Ele deixou uma missão para cada um. Ele não falou, vocês vão ser os líderes e organizem o que vai ser feito. Não, você faça. E é isso que Jesus convida nós para fazermos ainda hoje. E qual que já que é Jesus que convida, qual que era o método? Qual que é o método de Jesus salvar as pessoas? Como que Jesus ensinou pregar? Como que Jesus ensinou a falar da mensagem para as outras pessoas? Porque algumas vezes na classe aqui com os jovens, estudando a lição da Escola Sabatina, lições da Bíblia, a gente falava assim, Jesus poderia ter vindo, qual que era a missão dele? Morrer para pagar o preço que eu não posso pagar. E ele cumpriu essa missão. Mas ele já não podia ter vindo adulto, pagar o preço e ir embora. Por que que ele viveu aqui nessa terra? Muitas coisas, a maioria da vida dele, toda a vida dele, foi para que nós aprendêssemos. E qual que é o método de Jesus? Eu falei sobre o Espaço Novo Tempo, e sobre a igreja imaginária, e sobre a igreja que Deus gosta, que Deus deseja. E quando o Espaço Novo Tempo começou, um grupo de pessoas se reuniu, foi convidado, se reuniu, e nós estudamos 2 livros. Um que se chama Ministério para as Grandes Cidades, sugiro você ler, tem muita coisa interessante. E essa revista, que é baseada num livro de mesmo nome em inglês, que se chama Revolução na Igreja. Mas esses livros aqui não significam nada se eles não tivessem uma base, né? E a base desse livro está aqui. O que Jesus fala, o que Deus fala sobre a igreja que ele sonha, é tudo que está na Bíblia. E esse livro só nos ajuda a entender um pouco os caminhos para que a gente entenda o que é ter uma igreja real, ao invés de uma igreja imaginária. Uma igreja que funcione dessa forma, ao invés de imaginar uma igreja que funcione perfeitamente, entre aspas, como na descrição que eu li agora há pouco. Qual que era o método de Cristo? Jesus, quando ele mandou os discípulos a primeira vez sozinhos para o ministério, ele deu algumas ordens de como deveria ser. Então vou pedir para que você abra sua Bíblia em Mateus 10, para a gente ver como que foi a orientação de Jesus aos seus discípulos. Mateus 10, nós vamos ver o verso 7 e 8. O verso 7 diz assim, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, e a graça que recebestes, de graça recebestes, de graça dai. A gente não vê Jesus falando, vai, monte uma igreja, coloque umas cadeiras, faça uma plataforma, pregue para as pessoas, se despeça na porta e assim as pessoas vão estar vivendo na igreja. Ele falou, tudo que ele falou aqui era para eles se preocuparem com quem? Com o próximo. Cure, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, faça o que eu estou fazendo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a forma como ele se aproximava das pessoas, como ele quebrava paradigmas entre judeus e gentios, a gente percebe que Jesus, ele primeiro misturava-se com as pessoas, depois ele supria as suas necessidades e, por último, ele convidava para seguir. O que muitas vezes a gente quer fazer é convidar as pessoas para seguir,
Mude seu estilo de vida e depois a gente vai ver se você tem alguma necessidade. E não é esse o método de Jesus. Eu vou ler um trecho aqui da Ciência do Bom Viver, do livro Ciência do Bom Viver, que faz uma pergunta: qual que é a condição do mundo atualmente? Esse livro foi escrito há mais de 100 anos e é bem atual. Não é a fé na Bíblia hoje destruída tão eficazmente pela alta crítica e as especulações? É preciso uma grande obra de reforma, e é unicamente mediante a graça de Cristo que a obra da restauração física, mental e espiritual pode efetuar. E aí vem um trecho muito importante para nós que sonhamos com uma igreja como nós podemos imaginar. Unicamente os métodos de Cristo trarão êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava bem. Manifestava compaixão por eles, ministrava-lhes as necessidades e conquistava-lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. É necessário se colocar em íntimo contato com o povo mediante esforço pessoal. E se nós empregássemos menos tempo, talvez isso possa você pensar se é isso mesmo que eu estou falando, mas se a gente empregasse menos tempo em pregar sermões e fosse mais dedicado a serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam. Os pobres devem ser socorridos, cuidados os doentes, os aflitos e os que sofrem perdas ser confortados, instruídos os que não conhecem e os inexperientes serem aconselhados. Devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Aliado ao poder da persuasão, ao poder da oração e ao poder do amor de Deus, esta obra jamais ficará sem frutos. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes, o vir à igreja é a minha responsabilidade com Deus. Estar no sábado aqui pela manhã é o que eu tenho que fazer para dizer que eu sou cristão, que eu sou adventista, que eu sigo a Deus. E a nossa vida se resume a isso. Mas será que é isso que Cristo pediu? Aqui está dito: se nós pregássemos menos sermões e saíssemos mais fazer as coisas, os resultados seriam muito maiores. Mas nós vivemos numa realidade em que não é uma realidade só daqui, mas no geral. Se nós avisássemos que semana que vem nós vamos terminar o culto mais cedo para fazer uma atividade missionária, infelizmente eu sei que nós teríamos um público menor. E do público que veio, que não lembrou, a gente teria mais uma parte desse que não participaria. Mas isso é uma análise pensando em mim. Será que eu também não faria isso? Será que o desejo do meu coração é fazer as coisas de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e as coisas que Ele tem para mim e para cuidar dos outros? Será que eu estou realmente preocupado com as outras pessoas mais do que eu estou preocupado comigo mesmo? Ou vir à igreja, eu venho, peço a Deus e falo: Senhor, eu preciso disso, eu gostaria daquilo, meu sonho é esse, enquanto as outras pessoas não são minha preocupação. O ministério pelo qual Jesus te chamou foi um ministério que alguma pessoa foi e mostrou Jesus para você. E ele fala: quando isso acontece, você tem que assumir esse ministério também. Ele ia às pessoas, Jesus, atendia às suas necessidades e depois ele dizia: segue-me. Mas esse método foi dado por uma igreja específica? Igreja Adventista, sétimo dia, Espaço Novo Tempo. Esse é o método que vocês têm que usar. Se preocupe com as pessoas e não com o formalismo religioso. Somente uma igreja nova funcionaria dessa forma. A igreja que já funciona como tradicional, já tem funcionado há muito tempo da mesma forma, não pode alterar. No Espaço Novo Tempo, nós tivemos essa oportunidade de estudar a Bíblia e esses livros e tentar uma abordagem aproximando disso que nós aprendemos. Mas essa metodologia foi feita por Deus lá no primeiro século. Todas as nossas igrejas, todas as pessoas deveriam entender a missão que Jesus deu para elas. Não é porque estamos no Espaço Novo Tempo que vamos fazer assim e outras igrejas não vão fazer dessa forma. Essa é a missão que Jesus, que Deus confiou para você. Ter um ministério pessoal, se preocupar com as pessoas, se envolver com as pessoas, mostrar o que você está atendendo a necessidade dela, porque Jesus está atendendo as suas necessidades, e convidá-las a seguir a Jesus. No Espaço Novo Tempo, nós temos essa preocupação. Não somos perfeitos e temos muito a melhorar. E você é parte dessa melhoria, você é parte do que precisa ser feito. Você é parte do ministério pessoal. Você já pensou qual que é o seu ministério pessoal individual? Já pensou o que você pode fazer para levar a mensagem?
No Espaço Novo Tempo nós temos buscado fazer isso e alguns ministérios começaram dessa forma, ministério de dons, pessoas com um dom que queriam ajudar outras ou queriam orar por outras, queriam atender a necessidade de outras pessoas, e é isso que nós temos motivado. Quantos de vocês aqui conhecem realmente o Espaço Novo Tempo? Quantos de vocês conhecem os propósitos? Eu espero que todos. Mas se você não conhece, a gente vai ver um pouquinho agora do que é a proposta do Espaço Novo Tempo e como nós temos buscado trabalhar. Você conhece o Espaço Novo Tempo? E esse vídeo vai mostrar um pouquinho do Espaço Novo Tempo que nós estamos e, através dessa lição, tirarmos reflexões de como podemos trabalhar para que sejamos a igreja do coração de Deus. Olá, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Espaço Novo Tempo de Piracicaba. O Espaço Novo Tempo de Piracicaba é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, criada para nós podermos atender e trabalhar com uma metodologia diferenciada, embora sem negar ou perder os princípios bíblicos da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós lemos há um tempo atrás, no livro Evangelismo nas Grandes Cidades, de autoria de Ellen White, que é pelas relações sociais que a igreja entra em contato com o mundo. E nós aqui do Espaço Novo Tempo Piracicaba buscamos fazer isso de uma maneira muito apropriada. Aqui no Espaço Novo Tempo, nós temos oficialmente o momento do intervalo, onde acabam lições da Bíblia, nossa escola sabatina, e antes do culto de adoração. Por que isso existe aqui? Sempre nós estávamos pensando em como conhecer melhor os amigos que vinham nos visitar, as pessoas que estavam aqui, ou até mesmo as pessoas que a gente, durante a semana, não encontra e não tem tempo para perguntar como foi a semana. E aí, o que aconteceu? A gente percebeu que a gente só conseguia falar um oi na chegada e um tchau na saída muito rápido, principalmente para os visitantes. Então, conhecendo outros espaços, veio a ideia de colocar esse intervalo, onde oficialmente as pessoas têm esse momento, onde tem um suquinho ou um chá quando está frio aqui fora, e aí a gente tem a oportunidade de conversar, bater um papo, perguntar como foi a semana, e por incrível que pareça, muitos podem achar que às vezes fica desorganizada a entrada e saída, mas no momento em que nós vamos começar a adoração, estão todos já preparados para que voltem a adorar a Deus verdadeiramente. Então o momento do intervalo é assim, a gente tem um momento para encontrar o pessoal que a gente não viu durante a semana e conhecer melhor as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Vem conhecer o nosso intervalo aqui também. Nós trabalhamos com uma metodologia de centros de influência, onde nós buscamos entrar em contato com a comunidade ao nosso redor, assim como Jesus fazia em seu tempo, misturava-se com as pessoas, conquistava a confiança de cada um deles, ministrava as suas necessidades e depois dizia, segue-me. Essa é a metodologia que nós temos usado aqui no Espaço Novo Tempo. Meu nome é Alexandre e eu quero falar para você hoje sobre os nossos ministérios, ou seja, os programas que nós temos aqui no Espaço Novo Tempo que incluem as pessoas para fazer algo, ou seja, elas têm trabalhado em prol de Cristo. E nesse trabalho elas têm conhecido a mensagem e, consequentemente, elas têm optado pelo batismo. Através do recebimento do estudo, também têm chegado ao batismo. Queridos, é assim, Espaço Novo Tempo Piracicaba é isso, é uma comunidade de fé, onde nós procuramos alcançar o coração daqueles que nunca ou teriam uma grande dificuldade de colocar os pés numa igreja tradicional. Não pretendemos ser diferentes, pretendemos apenas alcançar um grupo, uma parcela da população que tem sido esquecida por muitas denominações religiosas. Além do que, aqui no Espaço Novo Tempo, todas as pessoas elas são envolvidas no trabalho, elas são preparadas para servir e ao serem batizadas, elas são preparadas para assumir funções de liderança em outras igrejas que nós temos na cidade. Nós não queremos segurar todos aqui, nós queremos preparar líderes para assumir funções em novas comunidades, em novas igrejas e assim acelerar a obra da pregação do Evangelho, ajudando e contribuindo para que o nosso Senhor Jesus possa voltar mais cedo. Isto é o Espaço Novo Tempo Piracicaba. Através de vários programas, nós buscamos entrar em contato com a comunidade que nós estamos inseridos. Para vocês terem uma ideia, normalmente aos sábados funciona como uma comunidade adventista comum.
temos a nossa escola sabatina, temos o nosso culto divino, que simplesmente damos um nome mais adequado para aproximar tanto telespectadores da TV Novo Tempo com a nossa comunidade, como também aproximar as pessoas que não têm contato nenhum com religião junto à nossa comunidade. Então, às 9 horas da manhã, funciona o Lições da Bíblia, que é a nossa escola sabatina. Às 10h30, funciona o nosso culto divino, a qual chamamos de Está Escrito Adoração. Aos domingos, nós funcionamos o nosso culto normalmente, a qual hoje nós adotamos o nome de Start, um novo jeito para começar a semana. Abordamos temas bíblicos, proféticos, para interagir juntamente com a nossa comunidade e levar o Evangelho ao coração dessas pessoas. Às segundas-feiras, nós temos aqui o English Class, um curso de inglês para a comunidade aberto a todas as pessoas. Contudo, antes de cada curso, em inglês mesmo, nós ministramos um estudo da Bíblia, a Palavra de Deus, levando o Evangelho para todas essas pessoas que querem se aprimorar numa língua estrangeira, sem, contudo, fazer com que nós percamos o foco também. Mantemos a Bíblia, a orientação e ajudamos e auxiliamos a nossa comunidade em que estamos inseridos. Toda terça-feira, aqui no Espaço Novo Tempo, funciona as Terças do Bem. Terças do Bem é um programa fantástico, onde nós servimos comida, banho, higiene pessoal para a comunidade carente da nossa cidade, sem contar que eles também são instruídos na Palavra de Deus. Para mim, nada. Nada, infelizmente. Dignidade, por enquanto, nada. Primeiramente, é verdade que é uma ajuda aí. A gente que não tem apoio da sociedade, está tendo aí vocês, uma ONG, não sei que seja, um apoio da igreja. A gente não passa fome não à noite. A gente agradece pelo que vocês fazem pela gente. Enquanto a sociedade fora aí, me perdoa, já que está sendo gravado, junto com a justiça aí, com a polícia aí. Vocês são os anjos protetores da gente. Só tenho a agradecer. Sinceramente, a palavra que eu posso dizer para eles é que eu falo a todos. Existe um Senhor lá em cima lá. Não só dele depende, mas da nossa força de vontade. Eu espero também que os próximos aí possam ajudar a gente. Porque eu estou procurando trabalho. Não consigo porque sou ex-presidiário, sou em situação de rua. Mas aí, ó, não abaixa a cabeça não, luta. Sempre tem uns anjos aí que podem ajudar a gente, que seria vocês. Durante a semana, nós mantemos também a programação para a nossa comunidade e também para a comunidade ao nosso redor, que é o programa É Tempo de Orar. É um pequeno grupo de oração onde as pessoas podem expressar os seus pedidos, os seus agradecimentos. Nos nutrimos com o estudo da Palavra de Deus e também com a oração, fortalecendo a fé e o crescimento da nossa comunidade. Minha família e eu procurávamos uma igreja onde houvesse estudos bíblicos, onde houvesse a pregação do Evangelho verdadeiramente. Um dia, assistindo à TV Novo Tempo, o programa Bíblia Fácil, o pastor Arilton, durante o estudo, a pregação, ele apontou para a tela da TV e disse o seguinte: Deus está mandando você sair da Babilônia. Nós entendemos que esse era um recado de Deus para nós. E aí nós fomos procurar por uma igreja, pela Igreja Adventista, procuramos na internet, no Encontre Uma Igreja, encontramos o endereço de 2 igrejas em Piracicaba. Uma delas, até hoje, nós não encontramos a igreja. A outra foi o Espaço Novo Tempo, que nós viemos aqui em um sábado de manhã, onde passamos a participar, fazer estudos bíblicos, nos envolvemos com os ministérios que o Espaço Novo Tempo oferece, nos batizamos em 2016 no batismo da primavera, ou seja, está fazendo pouco mais de um ano, e hoje eu sou líder de um dos ministérios do Espaço Novo Tempo, que é o ministério É Tempo de Orar. Aliado a todos esses programas, nós temos também programas esporádicos aqui no Espaço Novo Tempo. Para vocês terem uma ideia, a nossa preocupação é com o público de fora, são com as pessoas não adventistas. E nós usamos muitos programas voltados para a área de saúde para poder alcançar essas pessoas também. Uma vez por mês, nós temos aqui um programa que nós chamamos de Vida e Saúde.
além de outros cursos relacionados à alimentação vegetariana, curso de comida natural e muitos outros que nós oferecemos para a comunidade. Uma vez por mês também acontece o consultório de família. Sempre em cada programa nós temos a presença de um psicólogo, de uma psicóloga, trazendo temas atuais e importantes para a nossa comunidade, não só para ajudar na área familiar, pessoal, mas também na área emocional. A cada 2 meses, um programa jovem que acontece aqui, uma grande produção feita pelos nossos jovens, que é o Conexão Jovem, feita pela juventude da igreja, para a igreja e para a comunidade. Sendo que no último programa tivemos aqui uma presença muito grande de universitários e até mesmo pessoas de outras denominações religiosas que participaram, que louvaram, que adoraram conosco e interagiram com a nossa comunidade. E todos esses programas, nenhum deles falta a palavra de Deus e a oração. Todos os nossos programas, eles sempre são acompanhados da palavra de Deus, de uma meditação, de uma reflexão, para que as pessoas entendam e compreendam que o Espaço Novo Tempo não é simplesmente um lugar diferenciado. É uma comunidade de fé, onde nós buscamos pregar e falar que breve Jesus Cristo voltará. Você conhecia realmente esse Espaço Novo Tempo? Você conhece esse Espaço Novo Tempo? Você tem participado de tudo isso? Muitas pessoas vêm no Espaço Novo Tempo e não sabem tudo isso que acontece. Mas olhando tudo isso, eu acho que é pouco ainda. Eu acho que a capacidade de cada um é muito maior para que muito mais coisas aconteçam. É bonito no vídeo, as coisas que são realizadas aqui, é muito bonito. E o principal, o mais bonito, é o alcance que isso tem nas pessoas da comunidade. Quando nós alcançamos as pessoas da comunidade, nós estamos fazendo a diferença. Mas o vídeo não tem a pretensão de mostrar que nós já temos tudo certo no Espaço Novo Tempo. Porque nós não temos. Você concorda comigo? Que tem muito a melhorar? Muito. A gente ainda tem falhas. Falhas organizacionais. Eu assumindo alguma das falhas que deveria estar vendo, nós deveríamos ter uma preocupação maior com os que estão chegando, querendo participar aqui. Preocupação maior com as pessoas que talvez estão chegando pela primeira vez e eu não sei quem é ainda, não falei nenhum bom dia. Eu tenho falhas pessoais, falhas organizacionais. E nas minhas falhas pessoais eu posso atrapalhar o Espaço Novo Tempo. Eu posso fazer algo a alguém que prejudique o andamento das coisas. E eu me preocupo com isso. Quando eu paro para pensar se alguém está chateado comigo, isso tem atrapalhado a missão que Jesus me deu, isso me dá uma angústia. E se essa é a situação, abrindo o coração aqui, se essa é a situação que eu tenho com você hoje, se acontecer alguma coisa entre nós, e que eu não saiba ou que eu saiba, o convite fica para que vamos conversar, porque nós estamos aqui numa comunidade de fé, que nós queremos ter a igreja que Jesus gostaria que nós tivéssemos. E eu quero te pedir perdão. E eu convido você a pedir perdão para o seu irmão que talvez esteja nessa situação com você. Hoje, não amanhã, não deixar para a semana que vem. Não é porque tem Santa Ceia, mas é porque nós precisamos viver como Cristo ensinou. Perdoa o seu irmão 7 vezes? Não, te digo até 70 vezes 7. Nós temos falhas. Nós temos que crescer com essas falhas, porque quando nós olhamos aonde falhamos, é onde nós temos a oportunidade de melhorar, a oportunidade de crescer como igreja, como indivíduos, como cidadãos do reino de Deus. Numa igreja assim, nós não, como eu falei, não chegamos no ideal. Mas se cada membro tiver o seu ministério pessoal, o seu sacerdócio, o pastor, o líder, pastor aqui, ele não vai precisar fazer tudo. Um erro que muitas vezes acontece, tem acontecido no nosso dia a dia, principalmente depois da igreja da Idade Média, onde tinha alguém responsável por tudo dentro da igreja, e que as pessoas se acostumaram só que ele faz as coisas. Muitas pessoas, acontece que eu não tenho tempo para fazer as coisas, então eu vou financiar a obra da igreja com as minhas ofertas, e lá eles vão providenciar pessoas capacitadas, pessoas formadas nessa área, para que possa pregar o evangelho. Só que isso não traz mais pessoas, isso às vezes mantém simplesmente quem já está aqui, e a missão que Cristo deu é: leve a mensagem para o mundo, faça a diferença. E é isso que o Espaço Novo Tempo está se propondo. Não como organização, mas nós aqui, como amigos, como irmãos, queremos uns aos outros ajudar para que nós possamos crescer na fé. Nós não somos perfeitos, nós não seremos perfeitos,
porque nós estamos no mundo. E nós conhecemos a situação do ser humano, pelo que a Bíblia explica. Mas tem uma forma da gente alcançar os objetivos e a igreja imaginada por Deus. Fazer da mesma forma que os apóstolos fizeram antes deles serem uma igreja formada dessa maneira, como a gente leu em Atos 2, eles receberam o poder do Espírito Santo. Mas não receberam porque eles foram escolhidos simplesmente, você vai receber, você não vai, você vai, você não vai. Eles buscaram. Volte sua Bíblia lá no livro de Atos, para a gente ler como que foi. No primeiro capítulo de Atos, Atos capítulo 1. Vamos ler dos versos 4 até o 8. Atos 1, primeiro capítulo, 4 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se apresentassem em Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu, não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. E se você continuar lendo, eles continuaram reunidos. E no começo do capítulo 2, fala sobre o recebimento do Espírito Santo que ocorreu naquela igreja. E a igreja descrita no capítulo 2 é a igreja que recebeu o Espírito Santo. E só assim nós podemos ser perfeitos aos olhos de Deus. Só assim nós podemos ser a igreja que nós imaginamos no início desse sermão. Só assim nós conseguiremos alcançar esse objetivo. Não é pelo meu esforço pessoal, não é pelo que eu posso fazer ou pela capacidade que eu tenho, mas é através do Espírito Santo. Por isso que Jesus, nós não vamos abrir aqui a Bíblia, mas eles, tanto em Mateus como em Marcos, em Lucas, quando fala sobre a missão que Jesus deixou, sempre diz que Jesus disse, foi-me dada autoridade em todo o céu e na terra. E ele disse, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Lucas, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós também sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Nós temos que buscar o poder de Deus, nós temos que buscar o poder do Espírito Santo. Até quando nós temos que fazer isso? Até que nós possamos ver refletido os frutos do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que vão refletir na nossa busca do Espírito Santo. E o convite hoje é para que você faça parte, seja a igreja que Deus sonha. Você seja um voluntário na causa de Deus. Muitas vezes a gente vem no sábado buscando o clímax, achando que é o clímax da semana na busca de Deus, na busca do que eu posso fazer por Deus. Mas no livro, vou ler em inglês aqui, Every Believer a Minister, diz assim, uma coisa que eu parei para refletir quando eu li isso. A doutrina do sacerdócio de todos os crentes indica que para o cristão o clímax é o que é feito no mundo durante a semana. E o que acontece no sábado deve prepará-lo para o ministério do mundo durante a semana. Nós temos que ter um ministério baseado nos dons. A igreja é a nossa escola, exatamente. E aprendemos não com quem está falando aqui na frente, simplesmente. Nós aprendemos um com os outros. Eu falei no começo, o Espaço Novo Tempo teve a oportunidade de começar pensando em ser assim, mas temos muito a aprender e crescer ainda. O Edson me contou a experiência de uma igreja que foi transformada no Ministério dos Dons, né, Edson? Não quer dizer que uma igreja que hoje trabalha, talvez focado no programa, não possa trabalhar focado nas pessoas, porque esse é o desejo de Deus. Uma igreja pode ser transformada. E eu acho que chegou o momento de nós sermos transformados e sermos uma igreja que trabalha com os dons. Como que é trabalhar com os dons? Como nós falamos aqui durante essas 2 semanas, nós vamos ter uma comissão de nomeações. E o problema da nomeação é, às vezes, você tem um cargo e tem que procurar uma pessoa para preencher. O Ministério do Vídeo Saúde. Quem será que pode preencher? Eu acho que tal pessoa leva jeito, eu acho que tal pessoa poderia fazer. Não seria muito mais fácil alguém que fala, nossa, eu me identifico tanto com a parte de saúde e gostaria de
trabalhar de alguma forma na área de saúde. Ou eu gosto tanto de mexer com câmera, eu queria trabalhar no Ministério da Comunicação. O ministério baseado em dons, você tem que encontrar o seu dom, encontrar algo para usar o seu dom para fazer algo para Deus. Mas não simplesmente aqui dentro da igreja, mas durante a semana. Aqui você vem para aprender um com o outro. O clímax da sua experiência com Deus e da igreja funcionando é durante a semana. E aqui a gente vem para celebrar, para adorar a Deus. E por isso a gente precisa, vira e mexe, de um novo começo. O convite que eu faço hoje é para que a gente tenha um novo começo. Vocês viram no vídeo, vocês viram na Bíblia. E essa é a proposta que nós temos para que você saia daqui imaginando como eu vou fazer isso. Como eu vou assumir o sacerdócio que Cristo me deixou? Eu, como cristão, tenho que entender que quando Cristo foi para o céu, Ele deixou a responsabilidade de cada um. E quando a gente pensa de cada um, é o um de lá, né? Não um daqui. Mas Ele deixou a responsabilidade para mim, que conhecia a verdade dEle, de fazer a minha parte em espalhar essa mensagem de amor. Então, meu foco deve estar nas outras pessoas. Meu foco deve estar em Cristo primeiro, lógico, buscar o Espírito Santo. Mas eu tenho que pensar como eu vou atender às necessidades das outras pessoas. Despretensiosamente, mas pelo amor que você quer mostrar para as outras pessoas. E tenho que usar os métodos de Cristo. Me aproximar, atender, descobrir e atender às necessidades das pessoas. E ao aproximar, depois que eu mostrar Jesus para essa pessoa, ter a oportunidade de dizer, segue-me. Buscar o Espírito Santo todos os dias, aprendendo mais sobre Ele, aprendendo mais sobre a palavra de Deus. E entender que eu tenho um sacerdócio individual. O povo de Israel tinha um sacerdote que fazia os ritos do santuário para que a representação do que Jesus viria a fazer acontecesse ali, para que o pecador mostrasse o arrependimento e recebesse o perdão do seu pecado por Jesus que viria. A partir do momento em que Jesus cumpriu isso, Ele dedicou que cada um tem o seu sacerdócio. Você é um sacerdote de Deus e você tem que entender isso. Esse é um tema para a gente podia destrinchar em mais outros sermões, mas a gente precisa entender isso. E a nossa vida tem que ser um ministério. Meu ministério não está dentro da igreja. Meu ministério tem que estar na minha vida. Aquilo que eu faço tem que ser um ministério. Quem sabe, esse vídeo já ficou longo. Quem sabe a gente não poderia fazer um vídeo com o dobro, com o triplo de tamanho para mostrar todos os ministérios que estão acontecendo no Espaço Novo Tempo. Ele não precisa ser um ministério formal. Você não precisa chegar para o pastor ou para o líder da igreja e falar assim, eu quero fazer um ministério dessa forma e dessa forma. Você pode ter um desejo no seu coração e falar, eu queria fazer isso pelas outras pessoas. E começar. Quem sabe você está sentindo falta de alguém aqui hoje, e na semana passada, e na outra semana, e você fala, não, meu ministério é ligar para as pessoas que não estão aqui. Você está preocupado com as pessoas, você é uma pessoa que lembra de quem não está aqui. Ah, não, eu não sei fazer isso, mas eu faço um bolo que, ó, igual o bolo que a gente sorteia no 13º sábado aqui, que a Mena faz. Então eu sei fazer bolo. E o que eu vou fazer? Eu vou visitar alguém hoje e levar um bolo. Porque pode não ser uma necessidade, mas o bolo sempre se torna uma necessidade quando ele chega, né? Você tem a necessidade de comer. Ah, eu gosto de carrinho de controle remoto. Só que eu gosto de montar, desmontar, tal. Por que não formar um grupo com os adolescentes, ensinar como faz isso e aproveitar esses momentos também para você se integrar com esse pessoal? O ministério é você. Eu conheci um pastor que falava assim, ministério é igual ao Neston. Existem quantas maneiras de preparar Neston? 1001 maneiras de preparar Neston. E no final falava o quê? Invente uma. Existem 1001 maneiras de pregar o evangelho. Invente uma. Se você está disposto a trabalhar dessa forma, se você está disposto a fazer a diferença na vida das pessoas, se você está disposto que o Espírito Santo faça a diferença na sua vida, esse sermão aqui não é para dizer assim, vem aqui e fale qual ministério você quer assumir porque vai acontecer a comissão de nomeações. Nós precisamos dessa informação. Eu gostaria de trabalhar nesse ministério, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fundar um clube de desbravadores, um clube de aventureiros, eu gostaria de trabalhar no vídeo de saúde, fazer nas receitas ou só nos bastidores para preparar o cenário. Você tem que fazer isso, porque o Espaço Novo Tempo funciona pensando nas pessoas que vão aqui chegar. Mas o convite que eu faço para você é, você está disposto a fazer da sua vida um ministério? Você está disposto a fazer com que o Espaço Novo Tempo seja um lugar de celebração de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida e eu tenho feito na vida de outras pessoas? O sábado deve ser o dia de comemoração daquilo que Deus tem feito na minha vida.
E assim, conforme isso for acontecendo, se eu tomar essa responsabilidade para mim e não jogar na costa de outro, do líder do departamento, do ancião, do pastor, da associação, se eu entender que essa é uma responsabilidade minha, sabe o que vai acontecer? A igreja imaginária vai se tornar uma igreja real. A igreja que nós sonhamos vai ser um sonho realizado. E essa igreja é o sonho de Deus aqui nessa terra. E essa pregação não é para que essa igreja, o Espaço Novo Tempo, na Rua Tiradentes, 826, seja essa igreja. Mas para que você seja a igreja onde quer que você esteja. E quando você entender o que é ministério, esse ministério vai transformar a sua vida de tal forma que aquilo que é um dos objetivos que foi falado no vídeo vai acontecer. Mais e mais pessoas vão para outras comunidades, abrir novas comunidades, mostrar o evangelho de Cristo em outros lugares. Porque não precisa abarrotar um lugar de gente para dizer que o evangelho está sendo pregado. Você precisa fazer a diferença na vida de uma pessoa. Porque se você fizer a diferença na vida de uma pessoa e ela se converter a Jesus, já valeu a pena. Se cada um aqui, durante um ano, fizesse o seu próprio ministério e mostrasse Jesus para uma pessoa, se hoje estamos cheios aqui, a gente ia precisar de mais uma igreja do mesmo tamanho para que no ano que vem essas pessoas fizessem a mesma coisa. O evangelho seria pregado de uma forma extraordinária. E nós veríamos os resultados práticos, veríamos os resultados na nossa vida. Falando, o tempo não permite, mas falando sobre como deveria ser a estrutura da nossa igreja, então, o pastor deveria ser que está na moda dizer, um coach, orientando. Isso é uma falha que nós temos, às vezes, como liderança ou como Espaço Novo Tempo. O espaço, líderes deveriam ajudar outros a aprender a fazer algumas coisas que já são feitas. E nós falhamos nisso. Eu faço por mim. O pastor faz isso, mas ele tem outras 7 igrejas aqui. Mas pensando numa comunidade, um pastor serve para motivar e para me orientar, junto com os anciãos, junto com os outros líderes da igreja, ensinando outras pessoas a fazer coisas que já são feitas. Então, dessa forma, nós teríamos... O que precisaria de cargo na igreja? Ninguém precisaria de ministério nenhum. Um pastor... O tesoureiro, o secretário seria o suficiente e todos os outros teriam seu próprio ministério, juntando grupos para trabalhar em ministérios. A igreja precisa ter a compreensão clara que é um ministério de voluntários. O ministério de voluntário é centrado nas pessoas e não na instituição. E o primeiro passo para o ministério voluntário é fazer com que a nossa igreja funcione não com cargos, mas com pessoas dispostas a fazer aquilo que elas gostam e têm dom para fazer aquilo. E não tenha dúvida de que fazendo algo, Jesus ensinou. Se você tem um dom e enterra, o que acontece com ele? Fica lá enterrado. Mas se você usa, o que acontece? Multiplica. E mais dons vão ser apresentados para você e você vai conseguir fazer. Deus vai te ensinar e te ajudar a fazer mais coisas. E seria uma... muitas vezes isso é uma forma de se distanciar de como a gente pensa hoje. Mas se distanciar é pensar como pensava antigamente. Trabalhar em pequenos ministérios. E trabalhando em pequenos ministérios, eu vou pegar só alguns versos para dizer como era a igreja de antigamente, para que a gente possa pensar também num método que você pode fazer. Eu vou ler os versos rapidamente conforme eu for encontrando por conta do tempo, mas você pode acompanhar. O primeiro está em Romanos 16, versículo 5. Onde que a igreja começou? Onde que a igreja primitiva, a igreja de acordo com o coração de Deus, se reunia? Como que ela era? Romanos 16, 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor muitos vos saúdam. Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Colossenses 4, versículo 15. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E tem mais um verso em Filemon, mas vocês já entenderam. A igreja tem que acontecer em casa. A igreja tem que acontecer onde eu estou. Isso também pode ser direcionado para um outro sermão, que seria a gente falar sobre pequeno grupo, sobre grupos pequenos se reunindo. Mas isso fica para uma próxima. A mensagem de hoje é para que nós pensemos quais são os propósitos de Deus para a minha vida a partir do momento que eu conheço Ele. Deus quer que eu tenha o meu próprio ministério, que eu tenha um ministério pessoal.
E o desafio que eu faço hoje para você é sair daqui com uma interrogação na cabeça. Qual vai ser o meu ministério? Se eu já tenho um ministério, qual vai ser o novo ministério ao qual eu vou me dedicar além desse? Não simplesmente aqui dentro, mas na minha vida, no meu dia a dia. E se você não sabe qual ministério, vem conversar. Vamos bater um papo. Quem sabe a gente não acha algo que você se encaixe. Existe no material aqui como descobrir seus dons, como usar seus dons. Existem vários materiais que falam sobre isso. A Bíblia explica sobre dons. Mas o convite que eu faço hoje para você é: vamos deixar de ser a igreja da imaginação e ser a igreja real que Deus quer. Vamos ser a igreja do sonho de Deus. E para isso começa por mim. Eu tenho que ser transformado. Eu tenho que fazer a transformação. Eu tenho que me preocupar com as pessoas. Mas isso só com o poder do Espírito Santo. O convite que eu faço hoje para você é que a partir de hoje você comece a orar pela comissão de nomeações da próxima semana, todos os dias. E para que Deus derrame o Espírito Santo na sua vida, para que você torne um sacerdote de Deus onde quer que você estiver. Amém? Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai, porque através da Tua palavra nós podemos aprender tanto sobre o que é a igreja que o Senhor sonha, Senhor. E quando olhamos como a igreja começou e como o Senhor lidava com os profetas também, entendemos que o que nós aprendemos como igreja, como um prédio, com alguém falando e eu apenas assistindo, é algo que serve para que eu possa aprender, mas que, além disso, seja algo que eu possa me motivar a mudar minha atitude em relação a Ti e eu possa fazer a diferença na vida das pessoas, Senhor. Que eu possa aprender a viver como Jesus, me misturar com as pessoas, atender às necessidades dela e por último, mostrar e cumprir a missão que o Senhor nos deu, que é segue-me. E nós queremos seguir a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais um pouco. Obrigado pelo Espaço Novo Tempo, porque aqui nós temos pessoas que estão motivadas a trabalhar para Ti individualmente, Senhor, e não simplesmente pensando numa instituição, mas pensando nas pessoas. Que o Senhor faça crescer no nosso coração essa necessidade e que nós possamos buscar e receber todos os dias o Teu Santo Espírito, para que a igreja aconteça no nosso lar, para que a igreja aconteça onde nós estivermos e no sábado aqui possamos celebrar tudo isso que o Senhor tem feito através de nós, Senhor. Nos dá um sábado abençoado, nos dá um sábado onde nós fiquemos preocupados pensando o que eu vou fazer, como que eu vou ser o Seu ministro. Que o Senhor me deixe com essa dúvida, para que eu possa depois receber a resposta de Ti e eu possa também ver o resultado do Teu Espírito Santo atuando através de mim, Senhor. Que essa seja a oração de cada pessoa aqui. É o meu desejo nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.